elevar os nossos pensamentos. Vamos trazer esse Jesus mais próximo de nós. Bem sabemos que está conosco, mas quanto mais firmarmos os nossos pensamentos, mais próximos ficaremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. E conosco hoje o nosso irmão Antônio, por favor. Sala é sua, fique à vontade, que Jesus te vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês sabem que o acaso é o nome que aqueles que não creem dão para Deus. Acaso. Tudo acaso, né? Para eles que vai. Para nós não, né? Eu normalmente capeio aquilo que eu imprimo um livro para facilitar. E aí eu peguei este aqui hoje, eu estava lá, eu cheguei hoje já em cima da hora, e aí eu vi aqui, Atalaia Cristã. Atalaia, só para, eu sei que vocês sabem, mas Atalaia são aqueles que estão vigilantes, aqueles que vigiam, estão atentos. As atalaias que existiam nos tempos antigos eram sentinelas que ficavam olhando para ver se vinham inimigos para atacar, né? Então as atalaias cristãs, cada um de nós. E este livro aqui, tem aqui no verso, na capa, uma louvação. Francisco de Paula Vitor, já ouviram falar? Ao tempo em que havia escravidão no Brasil, este preto formou-se padre. E existe romaria, varginha, três pontas para ele. E possivelmente ainda venha a ser considerado Cristo, como é que fala? Um santo pela Igreja Católica. Ao tempo em que os padres, os pretos construíam as igrejas, mas não podiam entrar, porque não eram considerados. Então, eu vou ler, é rapidinho, depois eu entro no meu assunto, que tem tudo a ver, viu, gente? Com relação à vigilância, atenção, aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Quero louvar a Jesus Cristo pelo trabalho hercúleo conosco, pelo sacrifício ainda em curso, pelo estímulo às boas obras, pelo processo de renovação, pela bondade e pela honra de ser seu aluno na escola do mundo. Foi por isso que escolhi homenagear um discípulo seu, Jesus, para evocar os teus ensinos. Pedro nos lembra a nossa saga de aprendizados, a nossa luta de todos os dias, para não esquecermos de ti. Jesus, olha por nossa terra, que precisa desse olhar. A terra parece que só tem atenção pelos deuses de ouro, pelos pregões, pelos leiloeiros que barganham a alma do órgão. Jesus, tu que podes descerrar as bênçãos dos céus para o mundo que agoniza em meio dos tijucais, que não ora direito, que não acredita em tuas revelações. Sê tu nosso refúgio, mestre. Assinado por Francisco de Paula Vitor. Aquilo que eu trago para nós
hoje para a nossa reflexão, agradecendo desde já esta casa pelo convite e pela oportunidade de fazermos juntos uma reflexão sobre a força das palavras, à luz da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que vivemos tempo dos tudólogos. Tudólogos são aquelas pessoas que não sabem nada, mas falam de tudo. Você pega influencers aí de tudo quanto é assunto, dando palpite e depois algumas coisas até bonitas, mas que eles não seguem. Quando Jesus andou por aqui, ele disse que não veio mudar a lei, mas cumpri-la. Isso deve ser o nosso esforço de cada dia. Cumprir a lei. Não a lei dos 10 mandamentos. Porque aquela lá, ela é abrangente. Jesus resumiu aquela lei em 3. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo e a si mesmo. Essa é a lei. É isso que nós temos que fazer todos os dias, o tempo todo. Mas nós vivemos tempos de muitas turbulências e de muitas fake news. Foi por isso que eu achei interessante trazer este assunto para a gente pensar. As coisas mudam tão rápido que a gente não tem tempo de avaliar a veracidade de tudo que chega até nós, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós lemos, né? Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós compartilhamos. Aquele ensinamento de Jesus, orai e vigiai, e aqui estão as atalaias, né? Deve estar presente no nosso dia a dia, todos os dias do ano, da nossa existência. É fácil? Eu sei que não. Porque todos os dias eu me deparo comigo mesmo e muitas vezes, quando as coisas acontecem, tem uns amigos que falam assim, tá vendo? Era isso que você precisava. Então, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, são atitudes nossas, são palavras nossas. Nós não temos só adversários encarnados. Existem aqueles que nem são nossos adversários do outro lado, mas eles se divertem colocando na nossa cabeça aquilo que para eles às vezes é até uma brincadeira. Outras vezes não. É um convite mesmo para que você passe para o time deles. Então a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. Por quê? As nossas imperfeições, elas abrem a nossa intimidade. E aí eles veem a gente como nós somos, não como nós queremos parecer. Jesus foi condenado porque ele fez um discurso hipócritas, raça de víboras. Foi por isso que ele foi condenado. Porque Anás e Caifás eram os donos daquelas tendas que vendiam os animais para serem sacrificados. Que hipocrisia maior? O cara faz bobagem o dia todo, vai lá, compra um bode, sacrifica para pagar os pecados dele. E por incrível que pareça, nós continuamos sacrificando nossos bodes. São inúmeras as demonstrações do poder da palavra que encontramos nos evangelhos de Jesus. Queria um pouquinho de água. Aqui
que a viagem hoje foi quente e seca. Então nós encontramos nas palavras de Jesus simplicidade. O Pai Nosso, ainda vi nos WhatsApps da vida hoje, né? São 7 pedidos que existem no Pai Nosso, não é? Sucintos. Livra-nos das tentações. Simples. As palavras de Jesus eram simples, diretas, concisas. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu. Olha a força da palavra. Aí nós pensamos assim, foi Jesus. E o cego de nascença ouviu, vai, lava-te na piscina de Siloé, e ele foi, lavou-se, e seus olhos recuperaram a visão. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, disse ele ao paralítico. E o paralítico saiu andando. Mas Jesus disse também a seus discípulos que eles poderiam fazer isso e muito mais. Nós somos as atalaias. Nós precisamos nos renovar. A reforma íntima para nossa irmã, levou para nós. Todos os dias. Deixar de ser hipócritas conosco mesmos. Olhar no espelho e falar assim, você é isso mesmo que você está pensando. É assim. Quando Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo, é para que a gente se visse do jeito que nós somos. Não do jeito que a gente quer que os outros nos vejam. E Jesus disse muito mais aos discípulos. Ele disse o seguinte, advertiu no Evangelho de Mateus, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele é o que mancha o homem. E esclareceu, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos. Vejam, Jesus não atribuía ao coração a capacidade de pensar, mas ele usava a simbologia para dizer que os sentimentos que vêm do coração potencializam as palavras que nós falamos. Há um provérbio chinês que diz, há 3 coisas que jamais voltam atrás. A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Sem faltar com respeito à sabedoria chinesa, nós podemos observar que se atirarmos uma flecha para o alto, ela pode vir a cair na nossa cabeça. Né? É isso que a doutrina espírita nos ensina, através da lei de causa e efeito. Tudo que você fizer, eu estou olhando no espelho, viu, gente? Tudo que você fizer, viu, Belo? Viu, seu Antônio Belo? Você vai receber de volta. A gente não tem noção, mas funciona mais ou menos assim, como se a nossa atmosfera fosse uma bolha, onde tudo vai e volta. Você fizer coisas boas voltarão. Pode ser que não venha imediatamente, porque a gente tem umas contas para pagar de outras existências, né? Fizemos aquilo que a gente hoje está menos ruim, não é? O que nós já fizemos. Quando a gente olha para trás,
né? A gente vê na Bíblia que João Batista teve a cabeça cortada porque ele foi Elias e mandou cortar a cabeça de um monte de gente. Emmanuel foi Públio Lentulus e mandou cegar um monte de adversários. Conclusão, ele, como Emmanuel, como Públio Lentulus, foi cego por uma espada quente pelo próprio filho, sem saber que era o filho. Não tem escapatória. A lei dos homens, a gente até esconde, a gente ludibria, a gente compra, a gente faz um monte de... Mas a nossa capivara divina tem uma relação lá, gente, enquanto não zerar, não vamos para um pouquinho. A gente fala muito em transição, mundo de regeneração. Querem saber como é o mundo de regeneração? A Revista Espírita, ela tem uma entrevista de Kardec com o espírito de um mundo de regeneração. É muito interessante. Nos dá uma ideia de que a gente ainda está muito longe. Fala em 2000 e pouco, né? Pode esquecer. Nós estamos na transição. Transição, quando a gente olha na Bíblia, Apocalipse é transição. Está terminando? Começou quando? 2700 e alguma coisa. A Revolução Francesa já fez parte da transição. Liberté, égalité, fraternité. Fez parte. Então nós estamos nisso. O próprio Espiritismo faz parte da transição. Então vamos lá. A doutrina espírita nos ensina que a lei de causa e efeito nos dá de volta aquilo que nós fizemos. E a misericórdia divina nos diz que reencarnações são aquele ensinamento de Jesus de perdoar 70 vezes 7 vezes. Como é que Jesus podia ser contraditório com Deus? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Jesus ensina, vocês devem perdoar 70 vezes 7 vezes. E Deus vem aqui, um nasce nas Arábias, o outro nasce filho de mãe solteira numa favela. Aí o filho de mãe solteira rouba um cacho de banana, o outro lá fica bonzinho, mas não faz nada com aqueles milhões. Aí ele vai para o céu e o outro vai para o fogo eterno. Não cabe, com todo respeito, gente. Eu tenho uma hora a ver, como o Chico dizia, nossa mãe, a igreja cristã. A igreja cristã até o ano 553 ensinou tudo que nós estamos falando aqui. Lá os padres. Quem quiser tirar isso a limpo, leia o que aconteceu naquele concílio que aconteceu lá, 553, depois do Cristo, quer dizer, durante 500 anos a Igreja Católica. Somos contra a Igreja Católica? De jeito nenhum. Lá como cá, dentro da doutrina espírita, existe fariseus que se vestem de batina, que se vestem. Nós somos gente, falíveis. Não podemos. Estamos espíritas? Não. Estou Antônio Belo, aprendiz de espírita. Para ser espírita ainda Uma vez me fizeram um questionamento porque eu não fazia isso, não fazia aquilo. Eu falei, porque não posso, eu entendo que não deve ser assim. Mas o Chico fazia. Quando eu for Chico, eu também faço. Mas eu estou Antônio Belo. São coisas, eu estou colocando isso para vocês, são entendimentos que eu tenho daquilo que eu aprendi há 20 anos. A nossa companheira tem muito mais, mas ela entende isso. E não é difícil de entender. A doutrina espírita é tão simples que ela se baseia nesses três: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. O resto é conversa.
Uma vez um aprendiz, né, foi perguntar para um mestre se ele podia ensinar tudo que estava na Bíblia enquanto ele ficasse de pé num pé só. O sábio disse que não. Aí ele foi perguntar um outro mestre. Aí ele falou, fica aí, numa perna só. Aí o jovem, né, ama. E tudo que está na Bíblia, é só para explicar isso. Tudo que está na Bíblia é só, tudo que Chico falou, através dos livros, tudo que a gente lê nos livros de Chico, de Divaldo, de Raul, tudo está na codificação. Mas mais do que isso, está nessas 3 sentenças aí. É só para explicar como, por que a gente deve amar. As palavras, elas são como flechas que atiramos sem avaliar as consequências, dos arremessos que nós fizemos. A gente está vendo lá as Olimpíadas, os caras treinam aquilo todo dia, o ano inteiro. Ou dificuldade de acertar aquela bolinha menor, não é? Como é que a gente vai acertar assim de cara todos os dias, fazendo bobagem o tempo todo? Vinha na estrada hoje fazendo bobagem. Aí tomei um puxão de orelha e aí eu diminuí. Vocês entendem? Quer dizer, é bobagem? É. Porque Jesus falou o seguinte, que atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ou seja, aquele que não infringiu a lei. O que eu estava fazendo hoje? Infringindo a lei. Estava sozinho na estrada praticamente, aquela hora. Mas o carro dava e eu queria passar isso a limpo. Porque lá em Campinas eu risquei tudo. Fiz quase outro texto de novo. Então é assim. A gente precisa estar atento o tempo todo. Então as palavras são como flechas que nós atiramos sem avaliar as consequências. Mas o livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos conta através de Chico, que o escritor espiritual Cornélio dá uma ideia da potencialidade das palavras quando diz a um grupo que está em expedição socorrista. É lamentável que na crosta terrestre se dê tão escassa atenção ao poder do verbo. Um simples copo d'água pode matar a sede. Já um balde nos afoga. E uma tempestade, a gente sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa tomar cuidado. As nossas palavras são como um copo d'água. Através da qualidade positiva ou negativa dos sentimentos que provêm do coração e que colocamos nas palavras, elas também têm o poder de matar ou de curar. As palavras podem ter significados diversos. E o poeta Fernando Pessoa brincava com essa diversidade de significados. Quando ele poetizou, me permitam, o poetizou, viver não é preciso, ele não quis dizer que a vida não é necessária. Ele quis dizer que a vida é imprevisível. Preciso tem 2 significados, necessário e exato. Viver não é ciência exata, é ciência humana. Porque a gente nunca sabe se eu vou sair por aquela porta lá. Aliás, nenhum de nós, gente. A gente não sabe. A gente não sabe. Há quem diga
que a palavra saudade, dizem, né? Isso é não tenho certeza. Só existe, a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Que ela não encontra tradução fiel em outras línguas que signifique o sentimento que há nessa palavra. Um dos significados mais lindos que eu conheço foi dado por uma menina quando disse ao oncologista que tratava dela que a mãe dela de vez em quando saía para ir chorar lá fora do quarto. Então ele perguntou se ela sabia por que a mãe ia chorar. E a menina respondeu que era por causa da saudade que a mãe ia sentir quando ela se fosse. Então ele perguntou: e o que é saudade para você? Em sua pureza, ela respondeu: sabe não, tio? Saudade é o amor que fica. Amor que fica. Cada vez que eu pronuncio isso, gente, amor. Eu não conheço significado melhor. Há quem diga que a saudade é uma palavra que as mulheres portuguesas criaram quando os maridos iam para o mar pescar. Que elas nunca sabiam. Se vocês já ouviram falar em pesca do bacalhau, muitos morriam congelados, que eram esquecidos no meio da neblina. E o bacalhau ele é pescado um a um, os mares gelados. Aliás, o bacalhau que a gente come hoje não é mais português, viu, gente? Os portugueses foram para a Noruega por causa para entrar na comunidade europeia, foram para a Noruega ensinar os noruegueses a fazer bacalhau. Eles não tinham a menor isso. O bacalhau os portugueses usavam para navegar, levavam nos barcos, era a carne que eles tinham, salgada. Era o jeito que eles tinham, não iam ficar pescando naqueles barquinhos lá. O amor tem em Jesus a referência maior para nós aqui na Terra. Mas não podemos esquecer de Maria, sua mãe. E podemos citar ainda alguns missionários como Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Eles são como quem assistiu o filme do Divaldo. O Divaldo foi visitar o Chico e falou que queria ficar lá. E o Chico de jeito nenhum. Nós não podemos ficar juntos, nós somos como dois postes. Não podemos ficar iluminando um lugarzinho só. Eu ilumino aqui, você ilumina lá e o outro vai iluminando. Atalaias. Então, esses missionários, eles são como postes de luz que iluminam como um reflexo de Jesus. Eles iluminam o caminho que a gente tem que trilhar. A gente só tem que olhar a luz. O amor é o sentimento herdado da essência do Criador. Quando Ele nos criou, simples e ignorantes, a semente de amor ficou lá. Naquela poeira cósmica, naquele princípio inteligente. Nós ainda estamos mais perto do princípio inteligente do que da angelitude, viu, gente? Porque para a angelitude a gente precisa ser espírito puro, tá? No livro dos Espíritos. Ele é um sentimento tão especial que já no reino animal a gente encontra
o despertar do amor fraternal e maternal. E tão expressivo muitas vezes quanto humano. Quando o herói grego Ulisses voltou da guerra de Troia, depois de 20 anos de ausência, meninas, nem a mulher dele o reconheceu. Mas o cão, Argos, reconheceu imediatamente. O cão pelo qual nós já passamos, viu, gente? Se alguém acredita que não passou por ali, não tem jeito. Mineral, vegetal. O girassol já se gira, né? Já. E quando não há sol, os girassóis se viram para os outros. Para não se sentirem sós. Já no vegetal. Nós nem sempre temos consciência da potencialidade daquilo que pensamos. Por isso, para ajudar na nossa reflexão, eu trago uma publicação que saiu há alguns anos no jornal. O título dessa publicação era Palavras que Machucam. E a autora relatava algumas atitudes médicas como referência para apresentar análise sobre o uso moral e ético da palavra falada. Ela destacava que não são só os remédios que podem fazer mal aos pacientes, e afirmava que as palavras têm também um potencial enorme para agravar as enfermidades, a tal ponto que as instituições médicas, que representam a classe de enfermeiros, médicos, já estavam e continuam preocupadas em debater as complicações decorrentes das palavras e dos atos praticados pela classe médica no atendimento e recomendam cuidado nos relacionamentos com os pacientes, devido às consequências, inclusive judiciais, que podem causar. A jornalista conta naquele que uma mulher de 30 anos recebeu de um médico um diagnóstico de um tumor cerebral. E logo a seguir o marido dela, que estava junto, perguntou ao neurologista o que poderiam esperar pela frente. E o médico respondeu secamente: a morte. A jornalista relata que a mulher e o marido saíram atordoados com o que o médico disse, mas não desistiram. E 12 anos depois ela estava ótima. Em outro caso, uma outra senhora ouviu de outro médico que a atendia: aproveita o teu filho, porque você tem pouco tempo de vida. A jornalista conta que a paciente ficou muito mal, principalmente porque o médico falou na presença do filho dela, sem levar em conta que o menino tinha apenas 9 anos de idade. Mas ainda emocionada, essa mãe conta que logo a seguir o filho disse para ela: Deus não vai deixar acontecer nada com você, mãe. Essa senhora disse ainda que, a princípio, as palavras do médico tiveram um impacto negativo, mas serviram também para fortalecê-la na luta contra a doença. E ela resolveu assumir as rédeas do problema e buscar informações corretas.
tempos depois, já então aposentada por invalidez, por causa do câncer, ela passou a coordenar um grupo, que é na cidade dela, de apoio a pacientes com câncer. A gente precisa compreender, é importante compreender, que essas atitudes não são da classe médica. Não são da classe médica. E nem restritas à classe médica. Porque situações como essas, desse tipo, acontecem em todas as atividades humanas. Eu achava muito interessante quando eu estava trabalhando em Campinas e eu passava em frente à PUC e aquele montoado de alunos e aqueles que já estavam quase findando o curso, daí na porta, eles faziam, todos já de terninho, doutor para lá, doutor para cá, doutor, doutor, na conversa deles era doutor. Eles ainda não tinham noção do que é ser doutor, mas já se tratavam por doutor. Ser doutor é outra história. Ser médico, é preciso ler aquele livro Médico de Homens e de Almas, que conta a vida de Lucano ou São Lucas, para ter ideia do que é ser médico. Para ser advogado, é preciso ter noção do que ele representa. Ele é a salvação de alguém, mesmo que seja um criminoso. É preciso ter noção daquilo que você representa. Mas isso não é só essas duas classes, não, gente. Eu sou formado como administrador de empresas. Nunca exerci, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente vê todos os dias o CEO botando empresas enormes para falência. Mas o bolso deles ainda é cheio. Vocês entendem? Ser é uma coisa. A gente nunca é. A gente sempre vai estar. Só Deus é. Nem Jesus é. Ele esteve aqui. Ele já era. Quando a Terra foi formada, ele já era um Cristo. Não temos ideia do que é o Cristo. A ciência hoje classifica que existem acho que 7 tipos de criaturas. Aqueles que dominam pouco, os que dominam a Terra, os que dominam o Sol, os que dominam uma constelação, os que dominam uma galáxia, os que dominam os universos. Porque a ciência hoje já não tem mais certeza de quantos universos existem. Nós sabemos que existem 2, né? Um que a gente está aqui e outro que está para onde de onde a gente veio e para onde vai voltar. São 2 universos. Então a gente precisa compreender que em todas as nossas atividades a gente precisa estar atento. A gente precisa entender e olhar com sensibilidade para aquele que está na nossa frente. Se colocar no lugar dele. Isso é uma questão de humanidade. Encontrei estes resultados. A insensibilidade de uma palavra pode enfraquecer, e eu conheço casos, pelo menos um caso. Aquele fiozinho de esperança em alguém que está lutando pela vida e favorecer doenças, debilitando as defesas orgânicas, ou pior ainda, o caso que eu conheço. Mal esclarecido, não foi fazer com aquela senhora, procurar informações, e houve um ato equivocado. E a gente sabe que pelo menos a purgação do lado de lá
até se reabilitar, é o tempo que iria ficar do lado de cá. E poderia ser uma cura. Atualmente já estão curando bebê na barriga da mãe. A nanotecnologia está tão avançada que vão diagnosticar antes da criança nascer e tratar antes dela nascer. É verdade. Quando aconteceu o caso que eu conheço, não havia ainda isso tudo. Mas não era para isso. Podia estar aí ainda hoje. Tem um caso na família que eu não conheci, porque eu ainda nem era nascido, mas também é a mesma coisa, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, equívocos. A doutrina espírita nos dá essa certeza. Não existe isso. É uma passagem, é uma travessia. É só isso. Do lado de lá continuamos vivos, sentindo ou não as consequências daquilo que a gente fez. Quando potencializamos estou quase terminando, gente. Quando potencializamos as palavras com amor, elas tornam-se um lenitivo, um bálsamo. Como aconteceu com aquela senhora que recebeu o diagnóstico grave do médico, mas as palavras do filho, que vieram do coração dele, lhe deram a força que ela precisava para reagir e enfrentar a doença. Independente do grau de escolaridade, precisamos estar atentos aos ensinamentos do Cristo. Fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Simples. Amar o próximo como a si mesmo. É isso que ele disse aqui em outras palavras. E para seguir esse ensinamento de Jesus, tem uma música que eu jamais saberia cantar. Ela é em inglês, mas a tradução é Uma Ponte sobre Águas Turbulentas. É linda. E a mensagem linda também. Do Elvis? Nós podemos ser pontes sobre águas turbulentas. Muitas vezes, para seguir esse ensinamento de Jesus, basta apenas estender a mão, dar um abraço e dizer: eu sei que dá medo, mas você não está só. Fique calmo. Deus sempre, Ele não falha. Ele sempre age a nosso favor, mesmo quando nós agimos contra nós. Quando a gente fica possesso, porque fomos contrariados, porque não aconteceu do jeitinho que a gente queria. Nós não ganhamos na Mega Sena. Para quê? O que é que o Elon Musk faz com tudo aquilo? É preciso ter utilidade. Há uma lenda que eu aprendi, uma história que eu aprendi num livro quando eu era criança, aqui no Brasil, que eu fiz só o primeiro ano lá. E Jesus ia com os discípulos andando por uma estrada e tinha uma ferradura. Ele deixou os discípulos indo em frente, pegou a ferradura, guardou, vendeu o ferreiro, pegou o dinheiro, comprou cerejas. E depois ele foi na frente soltando as cerejas. E eles foram se abaixando para pegar a cereja. Não quiseram se abaixar uma vez e tiveram que baixar para pegar todas as cerejas que Jesus botou lá. Pensa bem. Então, gente,
Nós precisamos todos os dias estar de atalaia. É importante vigiar e orar, porque palavras são como sementes que jogamos ao vento. Por isso Jesus recomenda em Mateus: dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Está lá em Mateus. Eu confesso, já há um bocado de tempo eu leio pouco obras espíritas, mas eu sempre estou fuçando nas palavras do Evangelho, porque tudo que está aqui está lá. E a recomendação de Jesus continua válida. Podemos seguir os seus ensinamentos ou lamentar a oportunidade perdida quando retornarmos para o outro lado da vida. Nunca é demais relembrar: cada palavra falada pode representar séculos ou milênios de colheitas dolorosas. Uma palavra, uma injúria, uma coisa que se fala mal de alguém, quando volta, é uma tempestade na nossa cabeça. Por isso rogamos a Deus que fortaleça em nós a fé que move montanhas. E que Jesus ilumine o nosso pensamento, para que saibamos calar palavras, atitudes infelizes. Pedimos ainda a Maria, Mãe Santíssima, para que nos envolva em seu manto de amor e luz, e possamos oferecer aos nossos semelhantes sempre o que há de melhor no nosso coração. Por fim, agradecemos a proteção dos trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa, e a vocês, mais uma vez, pela paciência de me aguentar quase uma hora. É que eu não consigo. Isso aqui eram muitas páginas que eu fui. Desde que eu comecei a beber essas palavras que vêm da doutrina espírita, eu não consigo. Minhas primeiras palestras, entusiasmado no começo, eram 1h30, 2 horas. A gente agora vai aprendendo que essa garotada nova tem mais dificuldade em ficar ouvindo, né, os velhinhos aqui na frente falando, né? Mas assim, a gente tenta passar para diante aquele pouquinho que a gente entendeu, né, do nosso jeito, porque lá na frente, como disse Kardec, vai tudo mudar. Sigam a ciência. A ciência, a doutrina espírita é um fruto da ciência. Kardec não era um religioso. Ele era um cientista que foi expulso da Academia Francesa de Ciência, porque aqueles cabeçudos não entenderam nada do que ele escreveu. Nada do trabalho que ele realizou, porque ele dele não escreveu nada. Obrigado. Deus abençoe. Gostaria de agradecer. Eu é que agradeço sempre. Linda A palestra. paciência. Esses lindos ensinamentos que sempre o Belo traz para a gente. Nós vamos passar para a segunda fase dos trabalhos da noite da nossa casa. As portas estão sempre bem-vindas, viu, Belo? Então vamos fechar os nossos olhos, manter os nossos pensamentos elevados em Cristo, rogar pelo amparo da espiritualidade amiga e benfeitora que aqui já faz presente, desde que esse dia de hoje amanheceu, e podemos sair daqui de acordo com os nossos merecimentos, melhor do que aqui chegamos. Podemos estender essa luz que aqui recebemos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família,
no nosso dia, principalmente com essa reflexão dessa noite de hoje. E assim então vamos passar os trabalhos de passe, os trabalhos de atendimento da saúde, encerrando com a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, dos males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.